Se você já visitou a cidade de Roma ou se um dia visitar essa bela cidade, tem um momento em que todos experimentam algo sem saber nomear. Você começa a caminhar pelas ruas da cidade, vira uma esquina e de repente vê um monumento extraordinário. E você sem querer se para diante daquele monumento. Não por admiração imediata, mas por instinto. Quando o seu corpo percebe algo antes da sua mente. Isso não é acidente, isso é projeto. Alguém 400 anos atrás projetou tudo isso. Ali, cálculo, engenharia, arte, ângulo, luz, tudo é pensado. Esse alguém se chama Gian Lorenzo Bernini. E o que ele fez não foi arte, foi uma engenharia da emoção. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Bittencourt, professor de filosofia, teologia, antropologia, história da arte e também um membro integrante do NOUS. E hoje você vai descobrir como um filho de um escultor de Nápoles se tornou um dos artistas mais importantes do século XVII. Bernini ele foi um arquiteto, um engenheiro da emoção. O método que ele usou ainda hoje se usa para governar e persuadir as pessoas que por ali passam. Nesse vídeo você vai entender por que Bernini não foi apenas o maior escultor do século XVII. Ele foi o maior diretor de experiências antes mesmo do cinema existir. Você vai ver como três grandes obras produzidas por Bernini, Apolo e Daphne, Enéas, Anquises e Ascânio, O Rápido de Proserpina. Todas elas não são meras obras de arte. Essas obras são conversas com quem Bernini teve profundamente com as Metamorfoses de Ovídio e a Eneida de Virgílio. E você vai entender porque quem não leu esses livros vê apenas uma estátua de mármore. E quem leu essas obras vê todo um universo. Você vai entender também a conexão entre Bernini e Caravaggio, como a luz de um se transformou em obra de arte de mármore nas mãos de outro. E vai sair desse episódio com uma pergunta que não vai te largar. O que você está perdendo de ver no mundo por não ter lido essas obras? Fica conosco até o final, porque este vídeo fala sobre a arte de Bernini e também o poder da literatura. Para entender Bernini, é preciso entender o projeto que o contratou. O século XVII de Roma é o século da grande aposta. A Igreja Católica havia sobrevivido à Reforma Protestante. A reforma que fez com que milhares de fiéis migrassem para o protestantismo. Isso criou uma rachadura na cristandade. O que era uma cristandade monolítica se transforma agora num outro panorama. Começa o cristianismo em diferentes realidades. Por uma parte, temos a Igreja da Alemanha que se separa de Roma, a Igreja de Martim Lutero, o luteranismo. Por outra parte, temos também a Igreja Anglicana, fundada pelo rei Henrique VIII. E também o calvinismo, fundado por Jean Calvino, na Suíça. Aqui, a autoridade do Papa estava em questão. A narrativa de mais de 1000 anos estava sendo questionada. E a resposta da Igreja, chamada de Contra-Reforma, sobretudo a partir do Concílio de Trento, de 1545, é dupla. Por uma parte, doutrinária. Por outra parte, estética. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, redefiniu os dogmas da Igreja, regulou o clero, organizou diferentes congregações para manter a fidelidade à doutrina e ao Papa, e respondeu às acusações do protestantismo. Mas também foi uma resposta estética, porque a ordem era: construa, faça de Roma a cidade mais bela do mundo, para que as pessoas, quando passassem, vissem a doutrina, a teologia, a história, a literatura, a arte, e se convencesse de que aqui estava o centro do mundo. E é nesse contexto que nasce o período barroco. O barroco é uma linguagem visual de poder.
Já não bastavam mais obras que expressassem a ordem e a disciplina. Era preciso inovar, encontrar uma expressão que demonstrasse poder, movimento, eternidade. E Bernini foi o homem escolhido para construir essa ideia. Construir praças, construir fontes, construir a famosa colunata da Basílica de São Pedro. Ele não decorou Roma, ele reescreveu a história. Por quase 60 anos, ele trabalhou para 7 papas, um recorde que não tem paralelo na história da arte. 7 papas, cada um com seu projeto, cada um com a sua agenda, cada um querendo ser lembrado na história. E Bernini serviu a todos sem perder a voz. Isso, por si só, já é uma obra-prima. Gian Lorenzo Bernini nasceu em Nápoles em 1598. Filho de Pietro Bernini, um escultor de talento considerável, mas que reconheceu desde cedo o grande talento do filho. Eu diria que Gian Lorenzo Bernini é uma espécie de Mozart no mundo da arte. Chegou em Roma ainda criança e nunca mais saiu. Exceto uma vez, aos 67 anos, quando vai a Paris e se encontra com o rei Luís XIV, encontro que não terminou muito bem, porque terminaram detestando-se mutuamente. Bernini foi escultor, pintor, dramaturgo, cenógrafo e urbanista. Em qualquer uma dessas áreas, dominou todas as áreas. Era o nome mais importante da sua época. E faleceu em 1680 com 81 anos, com todas as honras e reconhecimentos que merecia. E com a sensação registrada por quem o conhecia, que naquele então não tinham entendido e compreendido profundamente a sua obra. E talvez ainda hoje é assim. Rafaelo resolveu o problema da ordem. Michelangelo resolveu o problema da expressão. Caravaggio resolveu o problema da verdade. E Bernini resolve os problemas que sobram após estes. Como fazer com que o espectador sentisse, vibrasse, se emocionasse diante de uma obra de arte? A resposta de Bernini foi total, porque não bastava criar uma bela estátua de mármore. Era preciso construir todo um cenário, construir as cenas ao redor, escolher o melhor ângulo, escolher a melhor luz do dia. O ritmo, o movimento que as suas esculturas expressavam. Bernini não criava obras, Bernini criava experiência. Experiência do espectador. Experiência de quem passa por uma obra sua e não fica igual. As obras de Bernini são pinturas esculpidas na pedra. E para criar essa emoção, essa experiência, ele precisava de um conteúdo profundo para se inspirar e transformar essa inspiração em arte. E essa inspiração Bernini encontrou nos livros. Encontrou inspiração nos mitos, nas narrativas, na história da humanidade. Bernini esculpia em mármore, mas pensava na literatura. Bela essa imagem. E se você também quer aprofundar algo sobre Raffaello Sanzio, que é muito importante nesse contexto artístico, aproveite porque já temos um vídeo disponível aqui no canal. O link está na descrição. Então vamos falar agora de algumas das grandes obras de Bernini. Vamos começar falando de Apolo e Daphne. Mas antes de começar, eu vou te pedir um exercício. Feche os olhos e tente imaginar não o momento passado, não o momento futuro, o instante exato que uma coisa para de ser o que era e começa a ser outra. A última fração de segundos antes da transformação. Agora, abra os olhos. Isso é Apolo e Daphne. Bernini esculpiu algo quase impossível. O tempo parado em meio à metamorfose. Os dedos de Daphne já são cascas de uma árvore. Os pés já são raízes que penetram a terra. Os cabelos já são folhas de louro. O rosto é o que torna a escultura insuportável de beleza. Momento em que a pessoa está deixando de ser humana e sabe que isso está acontecendo.
Daphne, ela está se transformando. E você está vendo exatamente este momento que ela está percebendo esta metamorfose. Ovídio escreveu as Metamorfoses no ano 8 depois de Cristo, antes mesmo que Bernini pegasse o martelo e o cinzel. As Metamorfoses de Ovídio é um livro dividido em 15 capítulos que narra mais de 250 metamorfoses. Deuses que viram animais, humanos que viram plantas, amor que vira pedra, ciúme que vira monstro. E já no livro primeiro se encontra a história de Apolo e Dáfne. Apolo, o deus da música, da poesia, da profecia. Apolo, ele é atingido por uma flecha de ouro do deus Eros e se apaixona perdidamente por Dáfne. Dáfne é a ninfa filha do rio Pêneo. Dáfne, ela tinha sido atingida por uma flecha de chumbo. Uma flecha de chumbo que provoca repulsa. E por esse motivo, ela foge de Apolo. E Apolo corre atrás dela. E no momento que Apolo está prestes a alcançá-la, ela implora ao pai ajuda. E por esse motivo, Peneu, o pai, a transforma num loureiro. Ovídio descreve essa cena de modo magistral. E Bernini transforma essa imagem numa obra de arte em mármore. A pele endurece em casca, os braços em galhos, os cabelos em folhas de louro. E Apolo, que já abraçava, ainda sente o seu coração entre as mãos. Que belo. Bernini, ele leu Ovídio e transforma essa imagem das metamorfoses de Ovídio em arte. Ele esculpe em mármore este mito. Bernini aqui está fazendo uma afirmação filosófica que vai além da mitologia. Que o desejo, ele não alcança o que deseja. Que a perseguição transforma quem é perseguido. Que Apolo, Deus poderoso e veloz, apenas consegue tocar o que tanto desejava. E no instante que toca, já não é mais aquela que amava. Essa é uma das meditações mais profundas sobre quem deseja e quem é desejado. Daphne, ela não foi capturada, ela foi eternizada. E pense nisso, quando você persegue um sonho, persegue um desejo com todas as suas forças, e quando você está prestes a tocar o objeto do seu amor, o objeto do seu desejo, aquela realidade se transforma numa outra dimensão. Você já passou por isso? Apolo e Daphne é a descrição em mármore entre a luta entre o desejo e o objeto desejado, entre o amor e o amor não correspondido. E a pergunta é essa: quando você toca algo que você tanto deseja, tanto persegue, e quando você alcança, é ainda aquilo que você desejava? Bela pergunta. E agora vamos falar de uma das obras que eu mais gosto: Enéas, Anquises e Ascânio. Para entender a história da fundação de Roma, é conditio sine qua non ler a Eneida de Virgílio. Que a Eneida de Virgílio, ela conta a história da fundação de Roma. A escultura de Enéas, Ascânio e Anquises, à primeira vista, pode parecer uma escultura muito simples. Três figuras, uma em cima da outra, literalmente. Um homem jovem, forte, um soldado, um príncipe troiano, que carrega nos ombros o seu pai, ancião, Anquises, e segura pela mão o seu filho, Ascânio. Aqui temos a ideia de totalidade, presente, passado e futuro. É a imagem que engloba o tempo de fundação, uma missão a ser cumprida, uma missão escolhida pelos deuses, a missão de fundar a nova Troia. E quando você entende que essa escultura não são apenas três personagens, mas uma ideia, um conceito, uma missão, você vê com outros olhos. E essa escultura se transforma numa tese. Virgílio escreveu essa obra Eneida, pedido
do imperador Otaviano Augusto. E essa narrativa se encontra no livro 2 da Eneida. E Bernini, ele esculpe no mármore essa ideia, essa tese. 3 homens, uma única missão. Anquises em cima nos ombros de Enéas, Enéas no meio e Ascânio embaixo, segurando a mão do pai. É uma meditação sobre o tempo, sobre a vida, sobre a missão, sobre a responsabilidade. A infância, a idade madura e a velhice, todas presentes na mesma obra. Bernini, com apenas 20 anos, esculpe essa obra-prima. Com todo o seu talento, com todo o seu vigor, consegue transformar em modo plástico a ideia que alimentou por séculos este império. E qual a ideia presente na Eneida de Virgílio e também presente na obra de Bernini? Está presente a ideia que a grandeza, ela não é individual. A grandeza é geracional. A ideia é que o herói não é aquele que se salva sozinho, como, por exemplo, em contraponto com a imagem de Aquiles. O herói é aquele que salva os mais fracos, aquele que protege, aquele que dá a vida, aquele que está disposto a entrar em primeira fila para salvar os mais fracos. E aqui está a conexão que mais nos interessa com o mundo de hoje. Vivemos numa sociedade que celebra o indivíduo que se fez por si só, o self-made man. A imagem daquele que rompeu com o passado, não criou raízes e se fez sozinho. Abandonou os velhos, a tradição e começou do zero. Essa é a imagem que a cultura odierna nos transmite. E Enéas, ele faz exatamente o oposto. Ele começa uma nova realidade, uma nova Troia, sem esquecer o passado, honrando o passado, vivendo com consciência o presente e projetando o futuro. E seja Virgílio na Eneida que Bernini, com essa grande obra, eles nos apresentam o modelo do herói. O herói que funda um dos maiores impérios da história do Ocidente. Porque o verdadeiro herói, nos cânones clássicos, não é aquele que abandona o peso. É aquele que carrega nos ombros o peso de um povo. E agora vamos falar de uma das obras mais impressionantes e impactantes de Bernini, O Rapto de Proserpina. Tem um detalhe nesta obra que todos que visitam a Galeria Borghese ficam impressionados. O modo como Bernini trabalhou o mármore. Aparece Plutão carregando Proserpina. E o detalhe é os dedos de Plutão, o deus dos mortos, que se afundam na coxa de Proserpina. Um detalhe impressionante que mostra a genialidade e o talento de Bernini. Mas o que Bernini está dizendo através dessa obra vai além da técnica. Este mito se encontra no 5º livro das Metamorfoses de Ovídio. Conta um mito que Proserpina, filha de Ceres ou Ceres, a deusa da plantação, estava colhendo flores num prado na Sicília. E de repente chega Plutão, o deus dos mortos, e a rapta e leva para o submundo. Ceres, inconsolável, ela impede a terra de continuar a produzir frutos. E a humanidade começa a morrer de fome. Então, ela pede a intercessão de Júpiter, que faz um acordo com Plutão. Por 6 meses no ano, Proserpina, ela está no submundo com Plutão. E por 6 meses ela torna. Aqui está a explicação de forma mitológica das estações. Verão e inverno. Inverno quando a terra descansa. No verão, quando floresce e produz frutos. E a natureza inteira depende desse acordo. Esse acordo negociado no corpo de uma jovem que não foi consultada. Bernini, ele não esculpiu o triunfo de Plutão. Ele esculpiu o rosto de Proserpina. E o rosto de Proserpina não é de resignação. É um rosto de horror contínuo, de lágrimas que escorrem do rosto. E as mãos de Proserpina que empurra o rosto de Plutão com todas as suas forças. O que Bernini esculpiu no mármore é aquilo que Ovídio escreveu em palavras. Bernini, nesta obra, está humanizando o sofrimento.
O espectador que contempla esta obra, ele não fica indiferente, porque você não observa aquela cena, você é interpelado por ela. E a questão filosófica que esta obra revela é de uma grandeza única. O que acontece quando o poder absoluto se encontra com a liberdade absoluta? Quando a força que move o mundo não pede permissão. O vídeo, ele não responde. E por consequência, Bernini, ele não responde. Os dois fazem algo muito mais profundo. Eles obrigam você a sentir a pergunta no próprio corpo. E tem uma segunda leitura teológica, porque sendo Bernini católico, deixa ali em modo enigmático. Proserpina, ela desce ao submundo, mas ela volta. É o ciclo da morte e do renascimento encenados antes do cristianismo numa linguagem pagã. Porque Bernini era leitor seja de Ovídio que da Bíblia. E entendia que as duas tradições conversavam mais entre elas do que convergiam. Que o mito da descida ao submundo e a ressurreição não são duas realidades contraditórias, mas é o desejo natural que cada ser humano tem de que a morte não seja a última palavra. Abrir essa pausa café para fazer uma pequena digressão. Contemplar Apolo e Daphne sem ter lido o vídeo é contemplar uma estátua que fala de uma perseguição. Mas lendo o vídeo você entende que é o desejo que transforma aquilo que toca. Contemplar a estátua de Enéas que carrega nos ombros seu pai Anquises e segura o seu filho Ascânio pelas mãos é contemplar uma estátua em vertical com três personagens. Lendo a Eneida de Virgílio, você entende que é a história da fundação de Roma. A história de quem carrega o peso de uma nação, o peso de um povo, uma missão a ser cumprida: fundar a nova Troia. Contemplar o rapto de Proserpina, sem ter lido as Metamorfoses de Ovídio, é contemplar um ato violento. Lendo as Metamorfoses de Ovídio, você entende o discurso do poder e da liberdade. Você entende os ciclos da estação. Você entende as estações, entende o inverno. Esse período que a Terra não produz e que nas Metamorfoses de Ovídio trazia fome à humanidade. É entender a teologia do ciclo das estações. E aqui está o insight que eu gostaria que você levasse após ter assistido essa aula. A arte sem a literatura é superfície. A arte com a literatura é profundidade. Para melhor entender a arte, a história, a literatura, a poesia, a música, é entender que todas elas fazem parte de uma conexão. Bernini era um gênio, mas sem esse conteúdo, sem esse repertório, não teria sido Bernini. E a arte, ela fala por si mesma. A arte, ela esconde várias camadas, e somente uma mente treinada, uma mente com grande repertório, consegue escavar todas essas camadas. O que transforma uma estátua de mármore em uma obra de arte é essa conexão, é esse repertório. É entender a linguagem oculta e intrínseca presente em cada uma dessas obras. E isso é o vídeo. E isso é Virgílio. Isso são séculos de história da humanidade compactas num único momento. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. E também encontrar um link para fazer parte da nossa comunidade no Instagram, @noscast. Porque ali você fica por dentro de todas as nossas novidades, até mesmo o que acontece atrás dos bastidores. Vamos continuar com a nossa aula. Vamos aprofundar um pouco mais a relação entre Bernini e a Eneida de Virgílio. A Eneida, no século XVII, é mais ou menos o que é as obras de Dostoiévski no nosso tempo. A Eneida de Virgílio era, na época, o texto com que as pessoas cultas cresciam. Era a gramática da civilização ocidental. E o que Virgílio propõe nessa obra é a grandeza histórica de um herói. Um herói que carrega nos ombros o peso de uma nação.
O peso que os fundadores carregam nos ombros para levar adiante uma missão não decidida por ele, mas pelos deuses. E essa é a grandeza de Bernini e Virgílio. Enquanto Virgílio narra a história de um herói que escapa da destruição da sua própria cidade com a missão de fundar a Nova Troia, Bernini ele plasma essa ideia em mármore, em pedra. Quando você entra na Praça de São Pedro, a impressão que dá é que São Pedro está nos abraçando. Imaginem a cúpula projetada por Michelangelo como se fosse a cabeça de São Pedro, e as colunatas como os braços de São Pedro que acolhe o peregrino. As obras de Bernini têm sempre um propósito onde a história, a tradição e o imaginário se encontram em suas obras. Se a Eneida era a estrutura das obras de Bernini, Ovídio é a pele. As Metamorfoses de Ovídio é um livro totalmente diferente da Eneida. Onde Virgílio é solene, épico e moralmente claro, Ovídio é vertiginoso, é moralmente ambíguo. As histórias das Metamorfoses de Ovídio, elas não terminam bem, porque as Metamorfoses falam de transformação. Transformação que pode ser redenção, mas também que pode ser punição. E Bernini, ele adorava Ovídio justamente por isso. O tema das metamorfoses, que tudo se transforma e nada permanece, é um dos temas que Bernini explorou muito na sua obra. Porque Bernini, ele esculpia o instante da transformação. O mármore como o único material capaz de parar o tempo, algo que por definição não pode preservar. E o vídeo ele termina as metamorfoses com uma afirmação que parece um manifesto. Diz o vídeo nas metamorfoses: minha obra está completa e nenhuma fúria de Júpiter, nem fogo, nem ferro, nem o tempo devorador conseguirá destruí-la. E Bernini escreve essas frases em mármore. E hoje podemos contemplar a arte Bernini que reflete Virgílio e Ovídio. Que belo! Aproveito essa outra pausa café para fazer uma outra digressão. Hoje todo líder de poder sabe, de modo consciente ou não, este princípio de Bernini. A experiência conta tanto quanto o conteúdo. Imagine entrar na Praça de São Pedro. Essa experiência de poder, poder político, porque o peregrino, o fiel que entra naquele espaço se sente pequeno, se sente protegido, se sente parte de uma grande estrutura. E se você parar para pensar, esse princípio se usa ainda hoje. Quando organizam manifestos, organizam encontros, organizam palcos, a sensação e a experiência de entrar nesses lugares é a mesma. Você sente a experiência de fazer parte de algo muito grande. Ovídio, Virgílio, Dante, Dostoiévski não são leituras obrigatórias na escola, infelizmente. Mas ler essas obras, elas te dão outras chaves de leitura. Elas te abrem camadas que uma leitura superficial não te traz. E ler essas obras é construir a própria cultura. E a boa notícia é que essas chaves estão disponíveis, ou melhor, sempre estiveram. É preciso buscá-las. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link caso queira adquirir esses livros, porque comprando por ali você ajuda este canal a levar adiante este projeto cultural. Vamos continuar com a nossa aula. Bernini faleceu em 1680 com 81 anos. Dizem que quando estava para morrer, chamou um médico e lhe disse que estava se preparando para uma grande viagem. Fechou os olhos e não abriu mais. Bernini deixou para trás uma cidade transformada. Uma linguagem visual que ainda domina e governa o mundo. E dezenas de obras que ainda hoje param as pessoas que as contemplam. Mas também Bernini deixou uma pergunta que nunca envelheceu.
Você está olhando o mundo como ele é ou como alguém o projetou? Bela pergunta. Benini passou a vida inteira respondendo a essa pergunta do lado de quem projeta. Ele sabia exatamente o que fazia. Sabia que a emoção ela precede o pensamento, que a beleza é uma forma de argumento. E tudo isso em mármore. Se esse episódio deixou você curioso e com vontade de ler Virgílio e Ovídio, parabéns. E aproveite para compartilhar esse vídeo para aquele amigo e para aquela amiga que gostam de arte e literatura. E se você ainda não viu o vídeo sobre Caravaggio, aproveite porque já está disponível aqui no canal. Porque ver Caravaggio e Bernini juntos te ajuda a entender como estes dois artistas se comunicavam. E por isso vale a pena assistir Caravaggio e Bernini, porque um completa o outro. E antes de ir, quero deixar uma pergunta a você. Existe um livro que mudou a sua forma de ver o mundo? Um livro que abriu uma camada que você ainda não conhecia? Deixe aqui nos comentários, porque nós gostamos muito de ler os comentários de vocês. E nos vemos na próxima aula. Até lá!